podemos aí voltarmos à exposição aos Gálatas. Então quero convidar os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 11. Vamos nos recordar que nós estamos aqui aprendendo com Paulo acerca das bênçãos da fé em Cristo Jesus. No sermão anterior, nós trabalhamos o capítulo 3, versículo 26 a 29, e ali nós verificamos que as bênçãos da fé em Cristo Jesus, no capítulo 3, 26 a 29, é justamente a bênção de sermos um, não é? Então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos um, aprendemos isso, e aprendemos também que pela fé em Cristo Jesus, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E nessa manhã, Paulo continua tratando esse mesmo assunto, quais são as bênçãos da fé em Cristo Jesus. E hoje nós verificaremos que pela fé em Cristo Jesus, isso eu quero que você leve para casa, que você entenda isso, tenha convicção que pela fé em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, ok? E não estamos mais sujeitos à escravidão. Como é importante, irmãos, como termos a convicção daquilo que a palavra nos diz nesse texto, nos ajuda a lidarmos com todas as situações da vida no seu dia a dia. Eu tenho segurança, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus e eu não sou mais escravo, não estou mais debaixo da escravidão. Então vamos orar, quero convidar os irmãos a orarmos juntos e após a oração faremos a leitura e a exposição breve do texto. Pai de amor, nosso Deus bendito, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo e precioso nome nesta manhã. Obrigado por Tua palavra que há de ser lida, que ela venha falar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa abrir, ó Deus, o entendimento, possamos, ó Pai, crer nas Escrituras e colocá-la em prática em nosso dia a dia. Em nome de Jesus que oramos, amém. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, 1 a 11. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querias ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. É impressionante, irmãos, olharmos para esse texto e constatarmos a realidade, como que Paulo coloca o quanto que nós somos abençoados pela fé em Cristo Jesus. O quanto que o apóstolo Paulo aqui quer nos mostrar que a primeira bênção aqui nesse texto que ele nos traz é a bênção de que nós somos filhos de Deus. Versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo aqui está apresentando-nos uma metáfora, ele está novamente trazendo a comparação da função didática, da função pedagógica que a lei teve, que toda na história da redenção teve para a revelação, a vinda de Cristo Jesus. Aí ele usa uma metáfora diferente agora nesse texto. Ele está usando a metáfora aqui do filho menor de idade, não é? Todos nós aqui como pais sabemos que os filhos que são menor de idade, eles não respondem por si mesmos. Nós que somos pais não damos ao nosso filho autoridade para, por exemplo, ir ao banco e fazer uma movimentação bancária.
os nossos filhos são menores de idade, eles não têm condições de assinar documentos legais, ele precisa alcançar maioridade civil para realmente tomar decisões por si mesmo. Não é? Então nós temos até aquele caso de emancipação, acho que a partir de 16 anos, né, em alguns casos o filho pode ser emancipado, então ele responde por si. Paulo está usando aqui essa metáfora do filho menor de idade. Ele está aqui trabalhando com essa ideia de que enquanto o filho ele é menor de idade, embora ele seja senhor, embora ele seja dono, mas ele não tem autoridade para decidir, para comandar aquilo que ele tem como herança, aquilo que ele tem como direito. E ele faz então um contraste entre um filho e um escravo. Ou seja, o que ele quer mostrar? Que o filho, enquanto é menor de idade, embora ele seja senhor de tudo, mas ele não tem autoridade sobre tudo que tem. Né? Isso está a autoridade do pai, ou então o pai ele pode designar a tutores e administradores para conduzir. E é muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo ele quer realmente nos mostrar que esses aspectos legais na cultura grego-romana, Paulo usa desses elementos para trazer a compreensão do que ele vem revelando. A lei ela foi uma tutora, a lei ela preparou para a vinda de Cristo Jesus, e aí então Paulo está mostrando agora esse outro exemplo. E aí tem uma questão muito séria no versículo 3, olha o versículo 3. Assim também nós, quando éramos escravos, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. É muito interessante observar aqui, porque o que vem a ser esses espíritos elementares do mundo? O que vem a ser essa questão que Paulo está colocando? É uma referência clara, que podemos dizer inequívoca, que Paulo faz menção à referência aos demônios, aos principados, a potestades que operam nesse mundo. É muito sério observar isso, porque ele vai dizer no versículo 8, algo muito sério. Olha o versículo 8. No passado, quando não conhecias a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. Então o que Paulo está trabalhando aqui no versículo 3? Ele está nos mostrando que antes da vinda de Cristo Jesus, antes de termos sido adotados por Deus em Cristo Jesus, todos estavam debaixo do jugo, todos estavam debaixo da escravidão desses espíritos ou desses princípios elementares do mundo. E essa é a posição da vida daquele que não crê em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo está debaixo, está sob o governo, a ação dos espíritos malignos. Não é isso? Como que isso é sério? E Paulo está nos mostrando isso com muita clareza. Então, ele nos mostra que todos os que nasceram e ainda não creem em Jesus Cristo estão debaixo de uma idolatria. Todos os que nasceram e não estão em Cristo Jesus eram prisioneiros, eram idólatras prisioneiros. E a gente vê, irmão, o quanto que de fato a idolatria é uma escravidão, não é? O quanto que a veneração à imagem, a adoração a ídolos, o quanto que a adoração a qualquer outro Deus, que não seja o único Deus verdadeiro, se estabelece uma idolatria. Paulo está aqui apresentando-nos esse aspecto, ou seja, ele quer mostrar o seguinte, que em Cristo Jesus nós não somente fomos libertos da tutela da lei, mas em Cristo Jesus nós também fomos libertos dos ídolos. Em Jesus Cristo nós fomos libertos da escravidão de demônios. É isso que Paulo está mostrando aqui nesse texto. Versículo 4. Como que nós fomos libertos? Ele vai nos mostrar. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o apóstolo Paulo, ao longo de toda essa epístola, ele vem trazendo toda uma argumentação, mostrando que Cristo Jesus é o descendente prometido a Adão lá no jardim, Gênesis 3,15. Ele é o descendente da mulher,
e Cristo Jesus, ele pisaria na cabeça da serpente. E aí então nós temos agora mostrando-nos o cumprimento dessa promessa, e não somente o cumprimento, mas uma guerra que existe, uma guerra escatológica, uma guerra espiritual que existe, e a vitória de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, ele vem e submete-se à lei para pagar o preço dos nossos pecados, para cumprir a justiça do Pai. E foi necessário então que Jesus Cristo nos resgatasse como escravos. Por quê? Qual é a condição humana sem Cristo Jesus? É aquilo que já foi dito, de escravidão. O homem sem Cristo Jesus é escravo do pecado. O homem sem Cristo Jesus é escravo de demônios. Ele não consegue libertar-se a si mesmo. Ele não consegue, por si só, encontrar o caminho da salvação. É necessário então que Cristo Jesus viesse debaixo da lei e pagasse o preço. Então, em Cristo Jesus, nós fomos libertos tanto da condenação que a lei traz, quanto também fomos libertos do império das trevas, desse mundo tenebroso que nos rodeia. Isso é muito sério, porque Paulo vai nos mostrar isso com muita clareza também lá em Colossenses. Nós lemos esse texto na ordem do culto. Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2,8, Paulo fala o seguinte: cuidado que ninguém vos venha enveredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que vem a ser esses rudimentos do mundo? É o que estamos falando. Paulo aqui está fazendo uma menção, ele está tratando acerca do império das trevas que opera nesse mundo desde a queda. Não é isso? Então, Paulo está falando, cuidado para que vocês não sigam o quê? Doutrinas de demônios. Paulo depois vai falar isso a Timóteo, não é? Não darão ouvido à palavra, mas seguirão doutrinas, ensino de demônios. Os rudimentos do mundo, quando nós olhamos para a teologia de Paulo, podemos de fato perceber isso que ele está tratando. E aí então no versículo 20, olha o versículo 20, Colossenses 2,20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses do mundo, fois sujeitais às ordenanças. Então Paulo está mostrando como que nós somos libertos dos rudimentos do mundo, como que nós somos libertos do império das trevas, como nós somos libertos do domínio de demônios. Como? Se nós morremos com Cristo, ou seja, a nossa co-crucificação com Cristo, aquilo que Paulo fala, que nós fomos crucificados com Cristo, não é isso? Nós fomos ressuscitados com Cristo, ou seja, mediante a fé em Cristo Jesus, nós deixamos de ser escravos do demônio, nós deixamos de ser dominados por espíritos enganadores que operam nesse mundo. E a operosidade das forças malignas, elas acontecem desde Adão. Lá em Gênesis, quando há a queda, Satanás ali ele recebe a autoridade sobre esse mundo criado, logicamente debaixo da autoridade de Deus. Mas aí, irmãos, Paulo está mostrando o quê? Então, qual é a bênção da fé em Cristo Jesus? Paulo já nos mostrou nos versículos anteriores, capítulo 3, no final dele, que nós somos um em Cristo Jesus, família de Deus. Paulo já nos mostrou que em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão. Paulo já nos mostrou que em Cristo Jesus nós somos herdeiros da promessa. E agora então Paulo está nos mostrando que em Cristo Jesus nós fomos libertos da escravidão de demônios, dos espíritos malignos que operam nesse mundo. Não há como ser liberto se não for por Cristo. Por isso que Satanás, as forças malignas não têm mais poder sobre nós, não tem mais autoridade sobre nossa vida, porque nós estamos em Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo,
nós ressuscitamos com Cristo. Por isso, como crentes em Cristo Jesus e guardados em Cristo, nós não temos medo das forças malignas que operam nesse mundo. Por isso que um cristão, ele não precisa ter medo de olho gordo. Por isso que um cristão não precisa ter medo de macumba, de feitiçaria, porque em Cristo Jesus nós estamos o quê? Guardados e protegidos. Ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque estamos em Cristo. Então, essa questão é muito séria e Paulo está nos mostrando isso. E como que isso então aconteceu? Eu já disse, quando Cristo Jesus veio, versículo 4, Paulo está nos mostrando que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho, e aqui cumprindo-se aquilo que foi dito em Gênesis 3,15, aqui trata sobre o nascimento virginal de Cristo. Maria era virgem quando concebeu e deu à luz a Jesus, obviamente casada com José, ela teve outros filhos, ela não continuou virgem, ela como mulher, como mãe, ela gerou outros filhos, e o Evangelho nos mostra isso, o Evangelho de Marcos, outros Evangelhos. Então, isso é muito importante, é um cumprimento da promessa. Aí Paulo continua falando, olha o versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então Paulo está nos mostrando exatamente isso, como que nós somos libertos dos espíritos demoníacos, que operam nesse mundo, por meio da obra do Espírito Santo de Deus, por meio da obra regeneradora, por meio da regeneração, por meio do novo nascimento. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos regenera para uma nova vida. E então aqui Paulo está nos mostrando, quando ele fala Espírito de seu Filho, ele está nos mostrando a importância e o papel que o Espírito Santo de Deus tem na obra da salvação. E aqui é muito interessante também que o Espírito Santo de Deus é uma evidência de que ele nos conduz à maioridade, deixamos a infância. Agora, é o Espírito Santo de Deus que é o nosso tutor, aquele que nos conduz, aquele que nos, aquele que nos, digamos, administra a nossa vida. Vivemos sob a égide do Espírito Santo. Então, o que é isso? Paulo está mostrando que é o Deus vivo vivendo em nós. Por isso que em Cristo Jesus nós não temos medo das forças demoníacas. Por isso que em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do capeta, do demônio, dos demônios. Por quê? Porque em Cristo Jesus o Espírito de Deus habita e opera em nós e por meio de nós. Então é o próprio Deus em nós. E aí é muito belo porque nós temos aqui a relação trinitária de Deus. É o Deus trino vivendo e operando e agindo em nós e por meio de nós. Versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. E Paulo então nos mostra que nós não somos mais escravos da lei, da condenação da lei. Nós não somos mais o quê? Escravo de espíritos malignos, mas agora nós somos o quê? Filhos, e somos então herdeiros. E aí Paulo então ele levanta a sua indignação. Por que vocês querem voltar à lei? Por que vocês querem de novo colocar-se debaixo de um jugo de escravidão? Ele vai falar isso mais à frente no capítulo 5, não é? Então olha o versículo 8 até o versículo 11. No passado, quando não conhecias a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. E aí, irmãos, algo muito sério. O que Paulo está falando aqui? Aquilo que já foi dito antes, no versículo 3. Paulo está mostrando aqui a questão da idolatria. Vamos pensar aqui na realidade dos Gálatas, na cultura grego-romana, no panteão grego, nos deuses, os vários deuses que eles ofereciam oferendas, eles adoravam, eles oravam, eles intercediam, clamavam aos deuses. E aí você pode trazer à sua memória todo o conhecimento que você tem de mitologia grega. Eles se prostravam às imagens, eles oravam às imagens. E aí Paulo está falando, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Antes vocês se prostravam a isso.
E aí nós temos dois textos da Bíblia muito importantes na teologia bíblica. Isaías 43. Vamos abrir Isaías 43? Aliás, Isaías 44. Lá em Isaías 44, Deus está corrigindo o povo de Israel. Deus está falando da loucura, da insensatez, da idolatria a imagens. A loucura da idolatria. Abre aí a sua Bíblia. Isaías 44, do 9 em diante. Versículo 9. Todos os artífices de imagem, de escultura, são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. Isaías aqui, ele está nos mostrando a loucura da idolatria. Olha de novo. Todos os artífices de imagem, de escultura, são nada, e as coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem. O que nada veem? As imagens. Nem entendem. As imagens entendem alguma coisa? Para que elas sejam confundidas. Olha, continua olhando o texto. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Isaías está falando, Deus está falando por meio de Isaías, olha, imagens de esculturas não tem nenhum valor. Versículo 11. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro, ele vai descrever como que as imagens de esculturas são feitas. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força voltam, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem, alisa-o com a plaina, marca com um compasso e faz a semelhança e a beleza de um homem que possa morar em uma casa. Irmãos, olha a descrição que Isaías está fazendo. O trabalho do artífice em preparar, em fazer uma imagem, para colocar dentro da casa e prostrar-se diante dessa imagem. Continuemos. 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores dos bosques, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com a parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. E aqui Isaías, ele está falando ao povo de Israel antes da vinda de Cristo, séculos antes da vinda de Cristo, 7 séculos pelo menos, da loucura, da insensatez dos pagãos de fazer imagens, se prostrar diante dela e orar as imagens e falar com as imagens. Isso, irmãos, veja, não é agora no século 21, isso é presente desde o começo, desde a queda. E o que Paulo está tratando em Gálatas? Paulo está tratando sobre os rudimentos do mundo, sobre espíritos demoníacos, sobre espíritos malignos que operam e enganam as pessoas. Aqui em Isaías tem a ver com aquilo que Paulo está falando lá em Gálatas, mais de 700 anos depois. Mas é uma questão séria. Observemos mais. 16. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa-a e farta-se também e se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, o resto do que, irmãos? O resto da madeira. Pega uma árvore, metade da árvore vou fazer uma lenha, vou esquentar aqui uma fogueira, vou me esquentar, está frio, vai ter luz, e outra metade faz o quê? Outra metade daquela madeira ele faz uma imagem. Aí olha só, em versículo 17: então do resto faz um
Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Irmãos, o quanto que isso é triste. A cegueira espiritual. São pessoas sinceras. São pessoas que estão achando que estão fazendo o que é certo, mas estão se prostrando a imagens de esculturas. São cegas, não enxergam, não veem. E fala que aquela imagem intercede, aquela imagem o protege, é o seu guardador. O quanto que a cegueira espiritual, ela é tão intensa quanto nos dias de Isaías, de Paulo, e são nos dias de hoje. E o pior é que nos dias de hoje essa cegueira espiritual, essa adoração à imagem, ela está vestida, travestida do que, irmão? De cristianismo, de fé cristã. Satanás é tão sujo, tão astuto, os espíritos malignos são tão perversos, que hoje pessoas sinceras em sua fé estão se prostrando a imagens, adorando, orando, pedindo que essas imagens interceda por eles, agem em favor deles. Não é isso que acontece, irmãos? Como é triste isso. 18. Não sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos. Olha o que Deus está falando por meio de Isaías. Deus está falando dessas pessoas, essas pessoas que vivem assim, na idolatria, elas não sabem que são idólatras, elas não entendem o que estão fazendo. Por quê? Porque se grudaram os olhos, para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Queridos irmãos, isso é muito sério. Quando nós olhamos para as pessoas no mundo inteiro, o budismo, as pessoas que se prostram diante de Buda, fazem suas oferendas a Buda, as pessoas que têm o shintoísmo e tantas outras religiões, e infelizmente o próprio da matriz cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, que da mesma maneira se perverteu, mantendo o quê? A veneração, a adoração a imagens. E você pode perguntar para uma pessoa que é sincera na sua fé, seja um budista, seja um católico, seja outra religião mundial, ele acha que aquilo é certo, ele é sincero na fé dele, mas não enxerga, não vê, não entende. Observemos que na teologia bíblica, os rudimentos do mundo diz respeito a demônios que agem para enganar e afastar as pessoas de Deus. E aí então, Deus por meio de Isaías continua falando. Olha o versículo 19: nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ou seja, o que Deus está mostrando por meio de Isaías? Olha, o povo não está entendendo. A cegueira espiritual é tão séria que eles não percebem a tolice, a loucura, a insensatez. Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Aí podemos aqui contemporaneizar: ajoelhar-me-ei eu adiante de um pedaço de barro, de gesso? Tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo que em confio. Irmãos, entendam uma coisa: se nós não abrirmos a boca e falarmos em alto e bom som o que a Bíblia diz, as pessoas não conhecerão a verdade por elas mesmas. Se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não confrontarmos a idolatria religiosa em nossa
nação, em nossa cidade, as pessoas não chegarão a Cristo Jesus por si mesmas. Elas precisam ser confrontadas, elas precisam ser advertidas, mesmo que não gostem, mesmo que nos rejeitem. Mas nós precisamos ter ousadia, no poder do Espírito Santo, com humildade e santo temor diante de Deus, a falarmos às pessoas: a idolatria é um pecado repugnante aos olhos de Deus. Você está adorando, você está se prostrando, não a imagens, mas a demônios. Por trás de cada imagem de escultura. São Jorge, eu não conheço todos os nomes dos santos, vamos lá. A imagem de Maria, São João, Santo Antônio. Por trás de cada uma dessas imagens há um demônio que escraviza as pessoas. Espera lá, pastor, você está louco? Não estou louco, é aquilo que a Bíblia diz. Quer ver isso? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 20. O apóstolo Paulo aqui está falando no contexto da idolatria, falando que o cristão deve fugir da idolatria. Versículo 14, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo está falando para quem? Para crente. Paulo está falando para quem? Para a igreja de Jesus Cristo em Corinto. Uma igreja carnal, uma igreja cheia de divisão, uma igreja cheia de problema. Que Paulo está falando? Irmãos, fujam da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Paulo está falando: pare e pense, pare e reflitam, pare e analisem, julguem vocês mesmos. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? E aí, irmãos, ele vai entrar aqui no assunto. Mas ele está mostrando que nós, o que é em Cristo, somos o único corpo, o único pão. Nós, a unidade da igreja. E aí, Paulo, então, ele vai combater a idolatria. Digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, olha só, irmãos, que as coisas que eles sacrificam a quem? A ídolos. Sacrificam a quem? A imagens de escultura. E aí nós temos aqui o contexto grego-romano, todo aquele panteão grego. Ele fala o que então, versículo 20? Antes digo, de que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Irmãos, o quanto que esse texto é sério. Por isso que a idolatria religiosa, ela consiste numa atração, ela consiste num apego inegociável para aquele que é idólatra. A pessoa que é idólatra, ela tem o seu santo, ela tem a sua imagem como seu próprio Deus. Ah, se fala mal da minha imagem.
Ah, se fala mal de Maria. Ah, se fala mal de algum santo. Ah, se fala mal de Buda. Por trás de cada uma dessas imagens há demônios. E as pessoas que se prostram e oram essas imagens estão se prostrando e adorando a demônios, orando a demônios, oferecendo sacrifícios a demônios. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não brinquemos com a fé cristã. Não brinquemos com a revelação da palavra de Deus. E aquilo que na teologia bíblica nós podemos reconhecer, o que Paulo aqui está nos mostrando, é exatamente essa questão desses espíritos elementares que operam no mundo desde a queda de Adão. E após a queda, todos nascemos escravos do pecado, escravos de demônios. O único que pode nos libertar da escravidão de demônios é Cristo Jesus. Se com Ele morrermos, com Ele fomos crucificados e ressurretos. Nós não temos que ofender ninguém. Nós não temos que sair por aí chutando imagens. Nós não temos que sair por aí denigrindo a fé das pessoas, não, mas é confrontá-las com a verdade do Evangelho, com amor, mostrando-lhes a verdade. Olha, a Bíblia diz isso. E quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Quem é que converte? É o Espírito Santo. Mas qual é o nosso dever? Pregar o Evangelho, mostrar a verdade. Não temos que ofender as pessoas. As pessoas têm sinceridade em sua fé. Mas se nós não falarmos para elas que elas estão se prostrando, adorando demônios, elas nunca saberão disso. E morrerão assim, escravizadas e condenadas eternamente. Não é isso, irmãos? Eu estou falando alguma mentira? Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, versículo 11: temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Por quê? Porque os gálatas queriam voltar ao jugo da lei. Os gálatas estavam acreditando que só seriam aceitos por Deus se fossem circuncidados. Eles estavam acreditando que só seriam aceitos por Deus se fossem guardadores do sábado, se cumprisse a dieta e o calendário judaico. E Paulo está falando: eu temo, eu receio que talvez tenham trabalhado inutilmente, porque se vocês voltarem ao que vocês eram, foi inútil. Nós fomos libertos da escravidão, irmãos. Então, que nós possamos, com santo temor, nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, com respeito, mas com precisão, com coragem, com ousadia, abrir a Bíblia, mostrar aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, tem visto que um dos princípios batistas é a liberdade religiosa. Nós batistas defendemos a liberdade religiosa. A fé não deve ser imposta a ninguém. Se a pessoa quer crer ou não quer crer, isso compete a cada pessoa, a cada indivíduo. Liberdade de consciência, liberdade de fé. E se o mundo hoje goza dessa liberdade, o mundo ocidental, nós batistas fazemos parte dessa história, porque antes não era assim. Antes havia um monopólio religioso que impunha a fé, e fé não se impõe. Mas nós temos o dever e a responsabilidade de, com amor, temor e ousadia, no poder do Espírito Santo de Deus, anunciarmos a verdade. Que nós não nos calemos como igreja. Que nós não saiamos por aí aceitando tudo como igual. Tudo em nome de Deus, tudo é correto. Tudo é possível, não é? Porque não é. Meditemos nisso, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Que nós possamos anunciar isso em alto e bom som.
Quando nós falamos da nossa igreja em Pompeia, Pompeia tem 17 mil pessoas que não professam a fé bíblica. O nosso dever como igreja, enquanto Deus mantiver a sua igreja nessa cidade, o dever desta igreja é anunciar essa fé bíblica a todas as pessoas de Pompeia. Talvez vamos na contramão, talvez vamos ser rejeitados por muitos outros evangélicos, porque a grande maioria das igrejas não estão mais tendo essa postura. Que possamos, irmãos, falar a verdade com amor e na dependência de Deus. Amém? Amém. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra nesta manhã. Que sejamos, ó Pai, testemunhas fiéis a Ti, ao Teu Evangelho, a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, por sermos muitas vezes tão, ó Deus, tímidos. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes sermos tão omissos e ficarmos calados e não falarmos a verdade. Perdoa-nos, ó Deus, por nossa omissão. Perdoa-nos, ó Deus, pelo pecado que temos cometido, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos levante para o louvor da Tua glória, para pregarmos e vivermos o verdadeiro Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.